Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, nos últimos 2 dias apresentaram-nos mais um lamentável espetáculo oferecido por um governo moribundo e sem um pingo de sensibilidade social. Na terça-feira à tarde, o governo entregou uma proposta aos parceiros sociais para diminuir radicalmente o valor de todas as prestações sociais. Em menos de 24 horas, o governo apresentou 4 versões diferentes desse corte brutal. Ora, eram menos de 10% no valor dos subsídios de desemprego mais baixos, ora, podia não ser bem esse valor, mas outro, ou talvez não existissem menos cortes. Afinal, ficámos em quê? Ficámos numa diminuição de 6% nos subsídios de desemprego e apoios aos idosos mais pobres e acamados. Só há uma forma de descrever o que se passou nestes 2 dias. Estão a brincar com a vida das pessoas. Só um governo que perdeu definitivamente a vergonha consegue imaginar esta triste encenação a propósito do dinheiro de quem pouco ou nada tem. Só assim se explica que o governo tenha chegado ao ponto de achar que um subsídio de desemprego de 419 euros é um luxo e tem que se cortar. De tanto repetirem que os portugueses viviam acima das suas possibilidades, PSD e CDS vieram explicar-nos com comovente simplicidade quem são então esses madraços que para o governo andaram a viver às custas do Estado. São as pessoas com os subsídios de desemprego mais baixos que veem o subsídio de desemprego diminuir dos 419 euros para 394 euros. São os milhares e milhares de desempregados de longa duração que já fizeram parte da infindável lista dos que já não recebem o direito ao subsídio de desemprego. São os idosos acamados e dependentes de terceiros que vão deixar de receber um complemento médio de 90 euros e, por receberem essa fortuna, consideram-se que quem tem 600 euros já não tem esse direito. São os idosos mais pobres, que muitos deles vão perder o direito ao complemento solidário para idosos que tanto o CDS fazia propaganda. São aqueles que, tendo perdido o direito ao subsídio de desemprego, vão perder 6% de um rendimento social de inserção, cujo valor médio, como bem se sabe, anda nos 87 euros por pessoa. São estes os portugueses que, no entender do governo, vivem acima das suas possibilidades. São os desempregados, os idosos que dependem dos filhos ou dos vizinhos, ou do apoio de quem tem um marido ou uma mulher acamados. São estas as famosas gorduras do Estado que PSD e CDS garantiam na campanha serem os únicos sítios onde iam cortar. Senhoras deputadas, senhores deputados, pior do que a insensibilidade social de quem vê nos mais desprotegidos da sociedade um número onde se pode cortar a eito, só mesmo a despoderada justificação do governo. Diz o ministro Mota Soares que o governo decidiu cortar 350 milhões de euros em prestações sociais, mas que isto não tem nada a ver com o fracasso da sua política e nem com a insensibilidade deste governo. Não, perguntamos nós. Não. Então, para Pedro Mota Soares, estes cortes pretendem criar um incentivo para que os trabalhadores desempregados subsidiados regressem ao mercado de trabalho. É preciso tupete. Não, senhoras deputadas e senhores deputados do PSD e do CDS. As pessoas não regressam ao mercado de trabalho porque não lhes apetece ou porque fizeram uma birra. As pessoas não regressam porque não há emprego. E não há emprego porque a vossa política recessiva asfixiou a economia, congelou o crédito, diminuiu o consumo e as vendas das empresas. É isto. É uma economia parada. É uma economia que não cria empregos. Antes os destrói a um ritmo galopante de 400 por dia. É este
o resumo da vossa governação. Senhoras deputadas, senhores deputados, os cortes nas prestações sociais não são um ato desgarrado da política deste Governo. Vejamos, por exemplo, o programa de emergência social anunciado há pouco mais de um ano, como pompa e circunstância, que nunca passou na prática quase do papel. Dos 200 milhões de euros que o Governo destinou no Orçamento de Estado para 2012, no final de setembro, apenas 2 milhões tinham sido executados. Dizia o secretário de Estado, Marco António Costa, na apresentação destas medidas, que o programa de emergência social não era um slogan. Claro que é um slogan. Quando o Governo executa apenas 2 dos 200 milhões previstos, não podemos falar de erro de incompetência, mas sim de má-fé. O programa de emergência social não era apenas um slogan, não senhor. Era antes uma arma de arremesso para o Governo poder passar dias e dias a falar na ética social, na austeridade, enquanto cortava nos salários e aumentava os impostos. O apoio aos mais pobres para CDS e PSD é isso mesmo. O slogan de um Governo que perdeu definitivamente qualquer réstia de vergonha, que não hesita para cumprir uma política económica condenada ao fracasso e ao empobrecimento do país, em retirar tudo a quem pouco tem. No longo rol de promessas atiradas para o lixo por Pedro Passos Coelho, 2 têm sido zelosamente cumpridas: empobrecer o país e fazer emigrar tudo o que resta. Se mais dúvidas existissem, os cortes anunciados pelo Governo são mais uma razão para chumbar este orçamento, para chumbar este Governo, senhoras e senhores deputados.